Olá, sejam bem-vindos. E vamos juntos desvendar os segredos da mente. A obediência que mata. Imagine uma sala fria, luz branca, uma cadeira, um homem de jaleco branco, outro homem do outro lado de um vidro. E você apenas apertando botões. Simples, certo? Apenas seguir instruções. Afinal, você foi chamado para participar de um estudo científico sobre memória e aprendizado. Você está contribuindo para o avanço da ciência, mas a cada resposta errada do outro sujeito, você precisa aplicar um choque elétrico. E o homem do jaleco diz, por favor, continue. O outro começa a gritar, suplicar, bater nas paredes. E depois, silêncio. Você faria isso? Essa não é uma pergunta retórica. Essa foi a realidade vivida por centenas de participantes num dos experimentos mais assustadores e perturbadores da história da psicologia, o experimento de Milgram, conduzido na Universidade de Yale no início da década de 1960. O que Stanley Milgram, psicólogo norte-americano, revelou ao mundo com esse experimento não foi apenas um dado frio sobre comportamento humano. Foi um espelho cruel, um reflexo de quem nós somos e do que podemos nos tornar sob a influência da autoridade. Em 1961, poucos anos após o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, Milgram formulou uma pergunta incômoda. Será que as atrocidades cometidas por milhões de alemães durante o regime nazista poderiam ter sido reproduzidas por qualquer um de nós, em qualquer parte do mundo? Será que o monstro habita apenas o outro? Ou será que ele se esconde em cada um de nós, adormecido à espera de um comando? Foi essa dúvida que levou Milgram a arquitetar uma experiência simples, porém brutal. 2 voluntários eram convocados. Um seria o professor, o outro o aluno, mas havia um truque. O aluno era, na verdade, um ator. O verdadeiro sujeito do experimento era o professor. Ele, guiado por um homem de jaleco, um símbolo de autoridade científica, deveria aplicar choques elétricos crescentes ao aluno a cada erro cometido em uma tarefa de memorização. Os choques começavam em 15 volts, um leve desconforto, mas subiam progressivamente até 450 volts, uma descarga potencialmente letal. O ator, fingindo dor, emitia gritos angustiantes, batia nas paredes, implorava para sair, falava que tinha problemas cardíacos e, no auge, silenciava completamente. Mesmo assim, quando o professor hesitava, o pesquisador dizia apenas: o experimento exige que você continue. Você não tem escolha. A maioria continuava. A maioria, mais de 65% dos participantes, aplicaram o choque final de 450 volts, mesmo acreditando que estavam machucando ou matando uma pessoa inocente. E por quê? Porque uma figura de autoridade disse: continue. Esse dado não é apenas uma estatística. É um soco, uma ferida aberta na moral humana. Uma revelação dolorosa de que, sob certas condições, pessoas comuns, boas, gentis, pais de família, trabalhadores, podem cometer atos impensáveis. Não por maldade, mas por obediência. E aqui começa a nossa jornada pelo mais obscuro recanto da mente humana. Porque este experimento, por mais desconfortável que seja, não foi um acidente isolado. Ele revelou um princípio psicológico profundo, enraizado na nossa evolução, cultura e estrutura social. A tendência humana à obediência cega diante da autoridade. Mas por que obedecemos? A psicologia social aponta para mecanismos complexos, mas reais. Desde a infância, somos condicionados a obedecer figuras de autoridade. Pais, de professores, líderes religiosos, chefes, governos. E isso não é apenas cultural, é biológico. A obediência garante coesão social, ordem, proteção. Num ambiente hostil, seguir ordens pode significar sobreviver. O cérebro humano se moldou para isso. A figura da autoridade ativa em nós uma resposta quase automática, submissão. Mas quando a autoridade manda ferir, quando ela manda destruir, a mente humana entra em conflito. E nesse conflito algo estranho acontece, a transferência de responsabilidade. Milgram observou que quando os participantes infligiam dor, muitos demonstravam tensão extrema,
tremores, suor, risos nervosos, crises de choro. Mas ainda assim, continuavam. Por quê? Porque sentiam que não eram responsáveis. Eu só estava seguindo ordens. A frase que ecoaria décadas depois nos tribunais de guerra também ecoava nas salas do experimento. O senso moral individual se dissolve quando um sistema maior, uma instituição, um uniforme, uma voz autoritária assume o comando. Esse é o primeiro gatilho mental revelado por Milgram, a delegação da consciência. Quando alguém assume o papel de autoridade, muitos de nós desligam o julgamento pessoal. A bússola moral interna é silenciada e obedecemos. Mas o mais perturbador é que essa obediência não exigia coerção nem violência. Bastava a formalidade, o tom de voz, o jaleco branco, o ambiente controlado. Bastava um cenário legitimado pela aparência de autoridade. E isso nos obriga a uma pergunta cruel. Quantas vezes já obedecemos sem perceber? Quantas vezes já ignoramos a dúvida, o incômodo, o desconforto moral? Por que alguém nos mandou? Quantas vezes o "só estou fazendo o meu trabalho" virou um escudo contra a própria consciência? Essa primeira parte do experimento revela algo mais profundo que números. Revela o abismo entre o que pensamos ser e o que somos quando testados. E talvez o mais insuportável disso tudo seja perceber que nós, no lugar deles, poderíamos ter feito o mesmo. Porque o que Milgram mostrou não foi a maldade dos outros. Foi a fragilidade da nossa moral quando colocada sob pressão. Não se trata de monstros ocultos em meio à sociedade. Se trata de pessoas comuns, agindo de forma monstruosa, sob as condições certas. E se você acha que resistiria, Milgram tem uma resposta. As pessoas imaginam que em uma situação assim, se recusariam a obedecer. Mas essa não é a resposta correta. A verdadeira pergunta não é: você obedeceria? Mas sim, quais condições fariam você obedecer? Essa é a ferida. É o desconforto. Porque nesse experimento não se testou a memória, se testou a alma. E na próxima parte vamos mais fundo, porque Milgram foi apenas o começo. Outros estudos igualmente perturbadores provaram que a mente humana, colocada sob certas pressões sociais e emocionais, pode justificar o injustificável, pode seguir ordens absurdas, pode se transformar em instrumento de violência, sem perceber. E a pergunta que ficará pulsando em sua mente até lá é simples e dilacerante. Será que eu também apertaria o botão? O silêncio após a pergunta, você também apertaria o botão? É mais do que incômodo. Ele é revelador. Ele carrega o peso de uma culpa não vivida, de uma escolha que talvez nunca tenhamos feito conscientemente, mas que nas condições certas poderíamos sim fazer. Mas se o experimento de Milgram mostrou que a obediência à autoridade pode nos levar a atos extremos, o próximo passo é ainda mais perturbador. Descobrir o que acontece quando não só obedecemos, mas assumimos uma nova identidade. Quando deixamos de ser nós mesmos e passamos a agir como parte de um sistema desumanizador. Estamos falando agora da desindividualização e de um dos estudos mais infames da história da psicologia. O experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo em 1971. Zimbardo era psicólogo da Universidade de Stanford e queria estudar os efeitos psicológicos do aprisionamento. Para isso, criou um experimento que logo se tornaria uma mancha permanente na ética científica e uma cicatriz na história do entendimento humano. 12 estudantes saudáveis, emocionalmente estáveis, foram selecionados e divididos aleatoriamente em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Uma prisão falsa foi montada nos porões do Departamento de Psicologia. As regras eram simples. Os guardas tinham que manter a ordem. Os prisioneiros deveriam cumprir sua pena. Ninguém estava realmente em risco. Todos sabiam que era apenas um experimento. Tudo deveria durar 2 semanas. Mas em menos de 36 horas, tudo desmoronou. Os guardas, antes jovens comuns, começaram a humilhar, punir, degradar os prisioneiros. Faziam-nos repetir seus números como robôs, privavam-nos de sono, obrigavam-nos a realizar tarefas absurdas, sujas, humilhantes. Começaram a usar linguagem degradante, posturas violentas.
Riam enquanto os outros choravam. O poder lhes subiu à cabeça. E os prisioneiros submeteram-se. Alguns tiveram surtos emocionais intensos. Um deles precisou ser retirado após entrar em colapso psicológico. Outros começaram a aceitar a nova identidade de forma tão profunda que já não respondiam pelos próprios nomes. Muitos, apenas pelos números atribuídos. Zimbardo assistia, filmava, anotava e hesitava. O que ele via era claro. O ambiente e o papel social tinham corroído a identidade individual. Nenhum dos jovens era essencialmente cruel. Nenhum deles, fora daquele porão, teria agido assim. Mas ali, protegidos por um papel, legitimados por uma estrutura e mergulhados na impunidade de um ambiente isolado, tornaram-se capazes de brutalidades impensáveis. O experimento teve que ser interrompido em apenas 6 dias. Não por causa dos prisioneiros, mas porque uma estudante, uma das poucas pessoas de fora que testemunhou o que estava acontecendo, confrontou Zimbardo e disse a verdade que ninguém queria ouvir. Você perdeu o controle. Isso ultrapassou todos os limites. Foi nesse momento que Zimbardo compreendeu. Não estava apenas conduzindo um experimento. Ele também tinha sido consumido pelo papel que assumira, depois o de superintendente da prisão. Ele também havia deixado de ser cientista para se tornar cúmplice de um sistema desumanizador. E aqui nos deparamos com o segundo gatilho revelado pela psicologia: o colapso da identidade individual sob o peso do papel social. Quando alguém é investido de uma função, guarda, soldado, chefe, agente do sistema, essa função pode se sobrepor à sua moral. O papel vira máscara, e a máscara permite atos que sem ela seriam impensáveis. Isso não acontece apenas em prisões simuladas. A história está repleta de exemplos reais: guerras, genocídios, campos de concentração, torturas cometidas por soldados que em casa são pais amorosos, abusos de poder cometidos por policiais, enfermeiros, religiosos, pessoas comuns agindo como engrenagens de sistemas cruéis. E quando confrontadas, a resposta se repete como um mantra: eu só estava cumprindo o meu papel. Esse é o efeito da desindividualização, quando o eu se dissolve no grupo, no uniforme, no crachá, na função. A psicologia social nos mostra que, quanto mais imerso num coletivo autoritário, menos a pessoa se vê como agente moral e mais se torna vulnerável à crueldade. Mas não para por aí. Estudos posteriores, como o da teoria do mundo justo, revelaram um terceiro gatilho: a racionalização da violência. Quando vemos alguém sofrer, e esse sofrimento é causado por nossas ações ou por sistemas que defendemos, nosso cérebro entra em dissonância cognitiva. Para aliviar esse desconforto, racionalizamos. Ele merecia. Se estivesse no meu lugar, faria o mesmo. Eu estava apenas seguindo regras. A mente humana, para preservar sua integridade interna, é capaz de construir justificativas elaboradas e perigosamente convincentes para os próprios atos. A moralidade, que parece sólida, é na verdade maleável, flexível e profundamente influenciada pelo contexto. Por isso, o mais assustador não é quando alguém obedece uma ordem cruel. O mais assustador é quando essa pessoa começa a acreditar que fez a coisa certa. E esse é o ponto mais sombrio do caminho. Porque quando Milgram revelou que somos obedientes, e Zimbardo que somos influenciáveis, outros estudos complementaram a visão de um ser humano que, sob pressão, sob hierarquia, sob racionalização, é capaz de tudo. A violência não exige monstros, apenas um contexto, apenas uma autoridade. Apenas um papel. E isso nos coloca diante da pergunta que ecoa, que grita, que dilacera: será que eu também obedeceria? Não quando pressionado com uma arma, mas quando estivesse de jaleco, quando minha função me protegesse da culpa, quando os gritos do outro fossem abafados pela burocracia, quando a dor alheia fosse apenas parte do processo. E agora, ao olhar para sua própria vida, pense: quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes seguiu uma ordem que sabia estar errada? Quantas vezes usou seu papel de funcionário, de pai, de cidadão, para justificar uma atitude que, se estivesse do outro lado, jamais perdoaria? É disso que se trata este documentário. Não sobre eles,
mas sobre nós, sobre a parte da mente que você esconde, que você teme, e que, quando ativada, pode fazer de você o autor de uma tragédia. Na parte 3, vamos fechar este mergulho com o mais incômodo de todos os conceitos, a banalidade do mal. A ideia de que o mal, muitas vezes, não vem do ódio, nem da fúria, mas da ausência de reflexão, da obediência automática, do eu só fiz meu trabalho. E então talvez você nunca mais olhe para si da mesma forma. O mal, essa palavra que carregamos como um estigma distante. Quando pensamos nela, imaginamos rostos deformados pela fúria, olhos incendiados pelo ódio, risos sádicos. Imaginamos assassinos, tiranos, monstros. Mas e se o mal não tivesse rosto? E se ele vestisse terno? Chegasse no horário? Cumprisse metas? E se o mal estivesse sentado ao seu lado? Essa ideia inquietante foi colocada no mundo por uma das mentes mais profundas do século XX, Hannah Arendt, filósofa e judia alemã que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pela logística do Holocausto. O homem que organizava trens, que fazia planilhas, que garantiu que milhões de seres humanos fossem transportados como gado até os campos de extermínio. Eichmann não parecia um monstro. Era burocrático, metódico, cordial. E quando confrontado com os crimes indescritíveis que ajudou a cometer, sua resposta foi tão previsível quanto devastadora. Eu estava apenas cumprindo ordens. Foi ali, naquele tribunal, diante de um homem que não gritava, não espumava, não demonstrava ódio, mas apenas uma obediência cega e uma ausência total de reflexão, que Arendt formulou um conceito que mudaria para sempre a forma como entendemos a maldade humana, a banalidade do mal. Para ela, o maior perigo não era o fanático, era o obediente, o homem comum que não pensa, que executa, que troca a consciência por um carimbo, que transforma o sofrimento humano em estatística. É este tipo de mal que Milgram testou, que Zimbardo presenciou, que a história repete e que talvez esteja mais próximo de nós do que ousamos admitir. O mal não precisa de ódio, precisa apenas de ausência. Ausência de empatia, ausência de crítica, ausência de responsabilidade. Em outras palavras, o mal acontece quando desligamos o pensamento. E isso não é apenas teoria filosófica. A neurociência moderna confirma que, sob certas circunstâncias, atividade nas áreas do cérebro relacionadas à empatia e julgamento, moral reduz drasticamente. Quando obedecemos ordens, principalmente de figuras de autoridade legítimas, a responsabilidade é psicologicamente transferida e o cérebro literalmente diminui sua atividade crítica. Nós desligamos, literalmente. Esse é o ponto cego da nossa humanidade. A ideia reconfortante de que o mal está lá fora. Mas a realidade brutal é que o mal se infiltra nas estruturas, no silêncio, no conformismo, na rotina. Você talvez ache que resistiria. Talvez se imagine como o herói que se levanta, que enfrenta o sistema, que diz não. Mas os dados mostram o contrário. Milgram provou que 65% das pessoas apertariam o botão até o fim. Zimbardo mostrou que jovens comuns podem se tornar algozes em dias. E a história mostra que os piores crimes da humanidade foram cometidos por pessoas comuns. Não monstros, pessoas. Funcionários públicos que carimbavam papéis. Soldados que atiravam onde mandavam. Empresários que financiavam regimes. Cidadãos que viravam o rosto. O mal se torna banal quando ninguém pensa. Quando ninguém pergunta por que estou fazendo isso. Quem está sendo ferido por essa decisão? Se eu estivesse no lugar da vítima, eu aceitaria essa ordem? Essas perguntas são o que mantém a consciência viva. Sem elas, você se torna engrenagem. E quando se torna engrenagem, você não decide mais o destino das suas ações. Você apenas gira. O documentário chega ao fim, mas o verdadeiro conteúdo dele ainda não foi revelado, porque ele não está nas palavras. Está no incômodo que ficou. Você faria isso? Você apertaria o botão? Se o homem de jaleco mandasse, se a empresa exigisse, se o governo ordenasse, se todos os outros estivessem fazendo,
A resposta você talvez não queira admitir, mas ela está aí, no reflexo que você viu, na imagem que tentou ignorar, no silêncio que te invadiu. Este documentário não é sobre o passado, é sobre o agora, sobre o poder que você entrega diariamente a quem manda, sobre as pequenas escolhas que, somadas, constroem sistemas, e sobre o fato de que o mal, quando chegar, não virá gritando. Ele virá de terno, com crachá, com voz calma, e pedirá gentilmente: por favor, aperte o botão.